Olá, boa noite. Meu nome é Tamires e eu falei que eu ia fazer uma sequência de vídeos como uma lamentação das publicações que eu tenho feito no Instagram. Eu já fiz 4 vídeos, esse é o 5º e a gente vai continuar falando sobre as abominações que tem no livro de Daniel. Abominações que Deus falou que ia ocorrer dentro da casa, dentro da igreja do Senhor. E essas profecias são tão atuais que acontecem hoje. Acontecem hoje e o nosso coração tem que temer a Deus, tem que temer mais a Deus do que qualquer outra coisa, para que a gente não se conforme com nenhuma imagem de idolatria. Eu comentei no último vídeo que a imagem que tem de idolatria na igreja, no templo de Deus, é a imagem de uma mulher. E que a gente consegue entender pelo livro de Ezequiel, essa imagem é relatada como uma imagem que causa muitos ciúmes no coração de Deus. E continuando a ler as profecias de Ezequiel, a gente consegue ver isso. Em Ezequiel 16, relata sobre essa figura individual. Entretanto, Deus começa a falar das abominações que todo mundo cometeu dentro da igreja. Só que ele usa ela como uma figura principal, uma figura que provocou, é como se ela tivesse provocado toda a abominação e tivesse provocado a ira de Deus, foi consequência disso também. A profecia, ela começa assim, Deus começa a falar para Ezequiel, para ele fazer Jerusalém conhecer todas as abominações que foram cometidas no templo. Então Deus fala assim: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer Jerusalém as suas abominações. Faz conhecer Jerusalém. Aí nessa profecia, Deus começa a descrever toda a igreja, toda Jerusalém. Eu estou falando com os olhos daquilo que acontece atualmente. Mas a profecia fala de algo que aconteceu também antigamente. Só que ela é escatológica, né? Então ela tem a consumação, né? O cumprimento na história da humanidade, dentro da história da humanidade. Então Deus começa a descrever a figura dessa mulher. Deus começa a falar do coração dela, como que foi o coração dela diante dele. E ele começa falando sobre a conversão. Aliás, ele começa falando sobre o nascimento dela. É importante a gente ressaltar até que o Senhor fala assim sobre o nascimento dela: não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma no dia que tu nasceste. Então, assim, Deus conhece todas as coisas. Aí Deus começa a descrever o nascimento dela, fala do nascimento dela, fala do crescimento dela, fala fala até da formosura dela. Ela começou a ficar bonita. Ele fala que os seios dela cresceu. Ele começa a falar que chegou os tempos dos amores. Ela começou a namorar. Então Deus começa a descrever ela, olhando ela, né? Olhando, olha como foi a sua vida. Olha o que aconteceu na sua vida. Olha o que aconteceu na sua vida. E aí o Senhor fala assim: e dei-te em juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e ficaste sendo minha. Ou seja, o Senhor converteu ela e aí ela ficou sendo do Senhor, ela ficou sendo de Deus. Aí o Senhor diz aqui que lavou ela com água, que enxugou ela, que ungiu ela com óleo, que deu tudo para ela, fez ela prosperar, enriqueceu ela, encheu ela da sua glória. Só que aí chegou um ponto que ela começou a ficar famosa.
E aqui cita, nesse capítulo cita, ela começou a ficar famosa e correu a fama dela por todas as nações, por causa da formosura dela, porque ela era bonita, ela era perfeita, né? Ela parecia ser perfeita, mas parecia ser perfeita depois, né? Desculpa. Por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Então, assim, Deus começa a descrever uma figura individual, uma mulher, como foi a vida dela, o crescimento dela, como ele converteu ela e como ela ficou famosa. E depois da fama dela, o coração dela começou a se corromper. Ela começou a confiar na formosura dela, ela começou a confiar nela mesma, naquilo que ela tinha na aparência, na vaidade. E aí o Senhor fala que por causa disso, por causa da fama dela, o coração dela começou a se corromper de tal forma que ela começou a se prostituir. Algo horrível, algo horrível, horrível acontecer isso com uma pessoa que tem uma aliança com Deus, que tem um relacionamento com Deus. Parte horrível, 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 mas isso aconteceu. Eu vou continuar falando no próximo vídeo. Essa é a primeira parte falando sobre a imagem de ciúmes, a imagem da qual de uma mulher que Deus fala que ela é considerada a meretriz, uma grande prostituta, a meretriz imperiosa. Eu vou ler junto com vocês no próximo vídeo. Obrigada!